Meus caros, neste vídeo breve, espero eu, vou mostrar-vos como a evolução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, ao contrário do que nos dizem, mas que nunca demonstram, não tem qualquer problema de sustentabilidade nos próximos anos. E para isso começo já com os números oficiais sobre o excedente, reparem, excedente da Segurança Social, desde 2021 até ao ano passado, 2025. E assim, em 2021, o excedente, ou seja, o lucro, a margem que gerou o exercício da Segurança Social foi de 2.250 milhões de euros. No ano seguinte, em 2022, esse excedente, esse lucro, foi de 4.059 milhões de euros. Em 2023, aumentou para 5.485 milhões de euros. Em 2024, esse excedente foi de 5.595 milhões de euros. O ano passado bateu todos os recordes e estamos a falar de 6.657 milhões de euros. O excedente mais elevado de sempre. Quer dizer, meus caros, que nos últimos anos o excedente da Segurança Social tem vindo sempre a crescer. Não se manteve, não baixou, não. Está sempre a crescer. Então, como é que é possível que nos digam em todas as TVs, em todos os jornalecos e comentecos, opinecos e outros badamecos, como é possível que nos digam que se diminuíssemos, nem que fosse por alguns poucos meses, a idade da reforma, a sustentabilidade da Segurança Social iria ser posta em risco? Quer dizer, a Segurança Social entraria em falência. Nada mais falso. Ninguém explica isto. Apenas dizem estas coisas, atiram com isto para o ar e não há ninguém que pergunte, meus caros, provem lá então que a sustentabilidade da Segurança Social está em risco. Era preciso que alguém perguntasse isto diretamente aos opinecos, jornalecos e outros badamecos. E a verdade é que ninguém pergunta, mas aqui está a prova. Os dados são do Conselho das Finanças Públicas, no seu último relatório. E nele se pode ver que as contribuições sociais dos trabalhadores por conta de outrem crescem sistematicamente acima do ritmo dos salários. Quer dizer, o aumento dos salários dos trabalhadores é menor, não acompanha o aumento das contribuições dos mesmos trabalhadores. É inacreditável. Neste segundo gráfico vê-se isto claramente, com a queda brutal, claro, do ano 2020, devido à pandemia, como todos sabemos. Neste quadro, que mostra a execução orçamental da Segurança Social em 2025, vemos claramente que a receita efetiva foi de quase 45 mil milhões, enquanto que a despesa pouco ultrapassou os 38 mil milhões, pelo que o saldo final foi de 6.723 milhões. Isto só no exercício do ano passado. Ora, eu não vejo ninguém perguntar isto aos jornalecos, mas é verdade também que há dezenas de notícias que o demonstram. Por exemplo, esta, que nos diz que o excedente da Segurança Social supera o orçamento, o próprio orçamento, é mais de 1,1 milhões. 1,1. Claro que eles endeusam os imigrantes, já sabemos como é que é, os relatórios é isso que fazem. O próprio relatório do Conselho de Finanças Públicas da evolução orçamental da Segurança Social farta-se de tentar explicar que tudo isto se deve aos imigrantes. E mesmo que isso fosse verdade, que não é, o que interessa é que o excedente da Segurança Social está em máximos, como podem ver nesta outra notícia. Ou nesta notícia ainda muito mais recente, que é já de 29 de maio deste ano, que nos diz que o excedente da Segurança Social sobe para 2.884 milhões de euros só até agora, poucos meses. Ou esta, que nos confirma que o excedente da Segurança Social sobe pelo 5º ano consecutivo com o mercado de trabalho robusto. Ou esta outra, que nos fala do excedente da Segurança Social, que cresce 25% só num ano para mais de 5,4 mil milhões. E esta notícia é do ano passado. Portanto, eu acabo por não perceber como é que tem a lata de nos dizer que não há dinheiro na Segurança Social, que diminuir a idade da reforma põe em causa a sustentabilidade da Segurança Social, quando esta mesma Segurança Social, de ano para ano, tem um lucro cada vez maior. Como aqui deixo novamente, para que possam confirmar com calma, podem parar o vídeo aqui e verificar que tudo isto é verdade. O excedente da Segurança Social é cada vez maior. Assim sendo, a pergunta fatal é a seguinte:
Para onde é que vai todo este dinheiro da Segurança Social que apresenta de ano para ano? Do seu lucro, para onde é que ele vai de ano para ano? Ora, esse dinheiro vai para o chamado Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, siglas FEFSS, que é a principal almofada financeira do Estado português, destinada a garantir o pagamento das pensões futuras. E neste momento, este fundo acumula qualquer coisa como 42 mil milhões de euros, o que representa uma reserva suficiente para cobrir aproximadamente 2 anos de pensões sem entrar um único cêntimo. Este fundo foi criado em 1989, rentabiliza os excedentes do sistema previdencial e as receitas consignadas para assegurar a sustentabilidade a longo prazo, enfrentando o desafio do envelhecimento populacional. Pois, sabem quanto é que já foi retirado deste fundo desde que ele foi constituído em 89 até hoje? 0, bola, nem sequer um cêntimo, porque não foi preciso. E pior, metade deste fundo anual tem que ser investido por lei em dívida pública, porque se não fosse isso, havia lá muito mais dinheiro ainda. A rentabilidade da dívida pública portuguesa é muito baixa, cerca de 0,9%, 1% no máximo, enquanto rentabilidades de outras dívidas, onde este fundo também pode ser investido, é muito superior, chega a ser 6 vezes superior ao da dívida portuguesa, ou da sua rentabilidade. Mas por lei é obrigatório que metade destes excedentes sejam alocados à compra de dívida pública portuguesa. Portanto, meus caros, na prática, são os reformados e os pensionistas que estão a financiar, em parte, a dívida pública portuguesa. Quando devia ser exatamente o contrário. Devia ser o Estado a financiar os últimos anos de vida de quem trabalhou a vida inteira. O que se passa em Portugal é uma aberração total. A Segurança Social cada vez tem mais dinheiro, como fica aqui provado, e a idade da reforma cada vez aumenta mais, por via de uma narrativa que eles inventaram que indexa a idade da reforma à esperança de vida, que ninguém sabe ao certo qual é, que ninguém sabe rigorosamente como se calcula. É apenas uma estimativa, não são dados oficiais. Esses dados demorariam anos até ser compilados, até poderem ser contabilizados com rigor. Mas com base numa mera estimativa do que vai acontecer para o ano que vem, um algoritmo que alguém produziu, a idade da reforma é empurrada ano após ano, cada vez mais para a frente. E este ano foram 2 meses a mais. E assim, em 2027, quem se quiser reformar tem que ter 66 anos e 11 meses, praticamente 67 anos. Como é possível, meus caros, se cada vez o excedente da Segurança Social é maior, como é possível que a idade da reforma continue a aumentar? O que tinha que se fazer para já era isto, era estancar esse aumento. Se quisermos ser cautelosos, muito bem, durante 2 ou 3 anos, perceber o que é que vai acontecer a este Fundo de Estabilização Financeira. Se ele continua a aumentar, apesar disso, se ele estabiliza ou, se pelo contrário, ele vai diminuindo. E eu tenho a certeza que vai aumentar na mesma. E, portanto, daqui a 2, 3 anos, poderíamos realmente ir começando a baixar progressivamente a idade da reforma. E se quiséssemos ser cautelosos, porque podíamos fazer desde já isso, diminuir já 2 meses e durante 2 ou 3 anos fazíamos este estudo. E se daqui a 2 ou 3 anos percebêssemos que o Fundo de Estabilização Financeira estava a diminuir, aí, calma, aí estancaríamos a idade da reforma naquele determinado patamar, naquele determinado número de anos. Agora, estar sempre a aumentar a idade da reforma, quando cada vez há mais dinheiro no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, meus caros, isso para mim é um crime contra o povo português, contra os reformados que trabalharam uma vida inteira. E, infelizmente, não vejo ninguém avançar com estes números. Eu tenho a certeza, claro que o nosso Presidente avançou com eles nas suas negociações internas com o PSD, mas claro que o PSD não quis saber disso para nada e limita-se apenas a dizer que não pode pôr em causa a sustentabilidade da Segurança Social. Nunca a poria. A estabilidade da Segurança Social não está posta em causa, uma vez que cada ano que passa o lucro é maior, uma vez que o excedente é maior, uma vez que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem cada vez mais dinheiro. Portanto, não está a pôr nada em causa, rigorosamente, nenhuma sustentabilidade futura da Segurança Social. É treta. E era isso que eu vos queria dizer. Luís Montenegro mentiu descaradamente aos portugueses.